Por que a oração da madrugada é diferente? Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a oração feita pela madrugada. Eu percebo que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso e ficam se perguntando, por que orar pela madrugada? O que é que tem de diferente? O que é que há de especial na madrugada? E por que pessoas que oram de madrugada incentivam outras pessoas a orarem também? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui para ajudar vocês aí que querem começar a praticar a oração de madrugada. Então vamos falar um pouquinho agora sobre isso. Gente, eu pratico a oração pela madrugada já faz algum tempo. Eu intensifiquei no ano passado e eu acabei pegando esse horário pelo fato de ser o único horário que eu realmente tinha disponível para orar. A gente tem que ir se adaptando conforme o lugar, conforme a rotina. Quando você mora com outras pessoas, você tem que pegar horários específicos que não vão afetar as outras pessoas e que vai ser bom para você, porque o período de oração requer concentração, requer silêncio, para que você consiga focar na oração, porque senão você fica disperso ali. Às vezes tu quer orar, aí alguém começa a conversar, e aí começa a bater panela na cozinha, e o outro liga a TV, e o outro liga som, e uma pessoa no celular. Então você acaba não conseguindo se concentrar por causa disso. E a oração requer concentração. Na verdade, muitas coisas em nossa vida que a gente vai executar requer concentração. Quanto mais se tratando da oração, Porque a gente precisa ter esse silêncio para conseguirmos orar. Quando você mora só, você pode orar em qualquer horário. A depender da vizinhança, Porque às vezes a vizinhança é barulhenta, que é o caso aqui. Mas ainda assim eu consigo fazer o meu período na hora que eu quiser, porque eu estou sozinha, então eu consigo fazer isso hoje. Mas teve épocas da minha vida que eu não tinha privacidade para orar, eu não tinha um horário assim que eu dissesse, eu posso orar esse horário. Eu já tive fases de eu não ter nem a madrugada. Nem a madrugada eu tinha para orar, porque eu não tinha silêncio nem pela madrugada. Então, no ano passado, eu intensifiquei a oração pela madrugada por 2 motivos. Essa questão, de horário, era o horário que eu tinha, que eu conseguia fazer isso por conta do silêncio, e também pelo fato de Deus ter falado algo comigo através de uma irmã. Ela profetizou, Deus usou a boca dela para mim e falou algumas coisas que eu entendi que eu precisava me dedicar mais para Deus. E aí eu pensei, vou orar de madrugada, porque é o horário que eu tenho para dedicar mais tempo para Deus, é um horário que eu vou conseguir focar. Então eu vou para a madrugada. Foi essa a primeira coisa que veio em minha mente e foi o que eu fui fazer. Fui orar pela madrugada. E então foi aí que começaram a acontecer coisas muito, assim, estranhas, eu digo. Experiências muito estranhas para mim até então, porque eu ainda não tinha ido para um nível assim tão profundo de intimidade. Porque eu ainda nunca havia tido experiências daquele nível ali. Coisas assim muito estranhas de eu estar acordada e eu ver coisas, ouvir coisas acordada e eu ficar assim, meu Deus, que estranho. Parece até que eu estou ficando doida. No início, eu fiquei um pouco assustada porque eram coisas muito pesadas. Experiências, eu digo, espirituais. E outras coisas começaram a acontecer. Eu via o inimigo, assim, atuando mais nítido nas pessoas. Eu conseguia perceber comportamentos, falas, expressões faciais, olhares, com muito mais facilidade do que antes. Eu fiquei mais sensível espiritualmente. Foi isso que eu percebi. Então eu percebia quando alguém estava sendo usado pelo inimigo ali para me cutucar. Já teve fases assim do inimigo ficar a semana toda sem dar nenhuma trégua e eu ficar assim, meu Deus, o que é isso? Eu consegui me ligar porque eu estava ali concentrada em oração e a oração que eu fazia, que era nesse horário de madrugada, eu conseguia ter uma concentração maior. Eu conseguia ter um foco maior na oração. Então, conforme eu fui me aprofundando com Deus, eu fui indo para níveis mais profundos mesmo que eu nunca tinha entrado. E eu comecei a ficar mais sensível mesmo espiritualmente. Tanto que quando eu fui para Santa Catarina, eu era uma pessoa, quando eu voltei outra pessoa. Eu não tenho mais a mesma mentalidade de antes. Eu não sou mais a mesma pessoa de antes. Eu não sirvo mais para caminhar com pessoas que eu caminhei antes, porque a visão é muito diferente, o propósito é diferente,
a minha mente se abriu muito, até por eu estar na região sul, a gente acaba amadurecendo de modo forçado, porque eu vi coisas lá, eu digo em relação ao evangelho, em relação a pessoas também, em relação a pecados, as formas de pecar lá naquela região ali que é muito maior, é muito mais extensa, o pecado predomina muito mais do que aqui, inclusive. Então eu comecei a observar muita coisa. Eu fiquei muito mais sensível, muito mais ligada, e quanto mais eu orava, mais eu conseguia perceber coisas, observar coisas, sentir coisas. Eu digo sentir não da emoção, mas sentir em meu espírito. Isso tudo depois que eu comecei a orar pela madrugada. Então, por que eu acredito que a oração da madrugada é diferente? Eu fiz uma análise sobre isso, né? Eu estava conversando com uma amiga e ela perguntou assim: Márcia, você ainda ora de madrugada? Ela é de Santa Catarina, né? E aí eu conversava muito com ela me ajudou muito enquanto eu estava lá, assim, foi uma bênção de Deus. Que é a Nath, de lá de Itapema. Ela conversava muito comigo, assim, e foi uma fase, assim, que Deus colocou pessoas, Ele introduziu novas pessoas em meu caminho naquela época para caminhar comigo e foram pessoas essenciais. Então eu digo assim que Deus coloca as pessoas certas em sua vida e no momento certo, pessoas que vão agregar valor, que vão de algum modo te agregar. Então ela me perguntou assim: Márcia, você ainda ora pela madrugada? Porque eu lembro que você acordava, né, toda madrugada às 4 horas para orar. E aí eu disse sim, mas não com a frequência de antes, porque antes eram todas as madrugadas. Teve uma época que eu dei assim um descanso de uma semana, 15 dias, um mês, mas aí eu voltava de novo. Eu fiquei muito frequente ali. Eu orava de madrugada com assiduidade. Hoje eu pego alguns dias na semana e faço a oração. Então eu pego alguns dias da madrugada para orar, porque eu acredito que a oração de madrugada ela me ajuda nessa questão aqui, né, da concentração, do silêncio, do foco. Mas assim, eu vou começar aqui pelo início de tudo, foi a resposta que eu dei para a Nath e eu vou dar para você também. Eu acredito que a oração da madrugada é diferente porque você está dedicando as primeiras horas do seu dia para Deus. Você está ali com a sua mente totalmente regenerada, você deitou para dormir e você descansou de rotina de trabalho, de coisas que você fez ao longo da semana ou ao longo daquele dia. E aí você deitou, dormiu, né? Descansou, se recuperou, porque o sono ele nos regenera. Então a sua mente descansou um pouco. Quando a gente está muito cansado, né, que a gente deita assim, consegue de fato dormir, descansar o corpo, a mente, você acorda regenerado. E aí você está com aquela sua mente muito limpa, muito tranquila, ninguém interrompeu o seu sono, não aconteceu nada, você dormiu, ó, ótimo. E aí o que acontece? Você pega essa sua mente limpa, que está ali tranquila, refrigerada, regenerada e coloca o que nela? Oração. Coloca o que nela? Bíblia. Coloca o que dentro dela? Louvor. Isso de manhã cedo vai impactar durante todo o seu dia. Tenha certeza que o restante do seu dia vai ser maravilhoso, vai ser diferente, porque as primeiras horas do seu dia você introduziu dentro da sua mente, no seu cérebro, no seu espírito, na sua alma, coisas positivas, coisas do céu. Você colocou Deus ali no seu dia, já logo pela manhã cedo. Então, com certeza, todo o restante do seu dia será diferente. Agora, imagine você fazendo isso com uma certa frequência. Você pegar as primeiras horas e dedicar para Deus. Eu fico pensando, né? Deus olhando de lá de cima. Ele deve ficar muito feliz. Isso deve alegrar o coração de Deus, porque você está colocando ele como prioridade. Então, eu penso que ele deve olhar e pensar: nossa, meu filho, minha filha. Porque está ali, olha. Uma hora dessa, acabou de acordar e veio falar comigo. E eu estou falando para vocês aqui sobre madrugada, mas não necessariamente precisa ser às 3, às 4, às 5. Você pode pegar as primeiras horas do seu dia. Qual é o horário que você acorda? 6 horas, 7 horas? Pegue esse horário e introduza a Deus. Não faça nada antes de falar com Deus. Não abra a rede social. Não faça nada que não seja se comunicar com Deus ali durante aqueles primeiros
horários do seu dia. Você vai ver o quanto que você vai se sentir diferente, porque quando eu acordo ali pela manhã, não importa o horário que seja, e eu ajoelho para orar, nossa, eu sinto algo tão especial, tão diferente. Eu creio que isso alegra muito o coração de Deus e a gente consegue sentir em nosso espírito essa alegria que o próprio Deus sente em relação a nós. Então eu sinto algo muito bom, muito positivo quando eu pego ali, levanto e dobro os joelhos para falar com o Senhor. Eu sinto que, de fato, isso é algo que faz uma diferença no reino espiritual. Isso surte um impacto espiritual em minha vida. Então, a primeira coisa, né? Você pega uma mente limpa e coloca Deus dentro dela. Então, a oração da madrugada, ela causa esse impacto primeiramente por isso. Isso é o que eu acredito, tá, gente? É a minha opinião. Não estou impondo nada aqui sobre vocês. Não estou forçando ninguém, obrigando. Claro, tudo que eu falo aqui são as minhas opiniões. E se você achar que faz sentido para você, você aplica. Se não, você não faz. Isso é opcional de cada um. Mas é o que eu acredito, é o que eu percebo com a minha experiência em relação a isso. A segunda coisa é o que eu já até citei aqui, né, primeiramente, que é o horário mais silencioso do dia, a madrugada. Agora eu já falo de um horário de 3, 4, 5, até as 5 eu acredito, né? Aqui mesmo deu 5, agora já tem carro passando. Na verdade, desde as 4 aqui já tinha, mas a partir das 5 começa a intensificar. Então aqui volta e meia eu paro, por isso que eu fico recortando os vídeos, porque eu tenho que ficar parando, eu espero o carro passar e volto a falar de novo, espero a moto passar, volto a falar de novo, porque é assim. Mas esse horário aí de 3, 4 é o horário mais silencioso do dia. Então, há uma probabilidade maior de você conseguir se concentrar, de você conseguir ter foco na oração. Então, aqui já é uma dica para você que tem dificuldade em se concentrar na oração. Possa ser que essa questão de horário influencie. Pode observar que durante o dia, assim, a partir das 8, vamos colocar a partir das 8, né? 8, 9, que é horário comercial. As pessoas começam a se movimentar muito, aí começa aquele barulho de gente, de carro, as crianças indo para a escola, começa aquela movimentação e tu não consegue mais se concentrar, porque o barulho vai influenciar, a não ser que você compre um abafador e coloque no ouvido. Eu tenho abafador e às vezes eu durmo com abafador no ouvido por causa do barulho aqui. Mas eu não gosto de orar com abafador porque geralmente eu coloco um louvor, algum fundo musical, porque isso me ajuda a se concentrar, a ter mais foco. Então, esse horário da madrugada é um horário que você consegue se concentrar melhor, porque o dia é muito barulhento. Então, durante o dia é muito barulho, são máquinas industriais funcionando, é mercado, é gente passando. Muitas movimentações acontecem e isso é normal, né? Porque a nossa vida funciona assim, com essa movimentação. Então, é um horário que é mais difícil de você se concentrar por conta dessas questões. E pela madrugada, não. Tu consegue começar a falar ali, fica aquele silêncio. Aqui eu só ouço o som dos pássaros, que para mim é terapêutico. Inclusive estão aqui cantando desde cedo. É o único som que eu escuto, mas som de pessoas é muito pouco. Então é um horário que é muito bom para você ter foco e concentração. Então eu creio que a gente consegue se conectar melhor com Deus, a gente consegue raciocinar melhor e pensar em coisas que a gente quer falar para Deus. Aí você começa a trazer coisas ao de lá de trás do passado, começa a lembrar de pecados que você fez, que você cometeu e que você precisa confessar. Mas você precisa ter um tempo para pensar, para refletir e para lembrar dessas coisas. E pela madrugada, tu consegue se lembrar disso. Coisa que durante o dia e ao longo do dia, possivelmente, provavelmente, tu não iria conseguir extrair. Por quê? Por conta do barulho. Então, o barulho atrapalha muito e esse horário é perfeito para quem não consegue se concentrar na oração, porque mora em um lugar barulhento, a não ser que tu mora em um lugar extremamente silencioso, né? Tipo assim, um sítio, uma fazenda, um interior. É mais tranquilo, você ouve mais o som dos animais, mas não de pessoas. Só que quem mora em cidade, principalmente cidade grande, é muito barulho. Então isso dificulta bastante.
E eu percebi que eu consigo me concentrar, ter mais foco pela madrugada. Eu oro de madrugada é uma coisa, eu oro durante o dia já não é a mesma coisa, é diferente. Então, eu aqui prefiro a oração pela madrugada, porque para mim é melhor, por conta dessa questão também. Outra coisa que eu já falei, né, que você está colocando ali Deus como prioridade em seu dia. Você está trazendo Deus, colocando ele aqui, ó, e as demais coisas aqui. Você não faz nada e não fala com ninguém antes de falar com Deus. Isso alegra muito o coração do Senhor, eu tenho certeza disso. Então você está colocando Deus como prioridade em seu dia. Você acordou e resolveu dedicar ali aquelas primeiras horas do seu dia para Deus. Olha que maravilha, né? Eu tenho certeza que ele se alegra bastante com isso. Então essa é uma dica para você que tem dificuldade assim em se concentrar, não consegue. Inclusive eu respondi essa pergunta lá na área de membros, né, de um seguidor aqui do canal que perguntou. Ele disse que tem dificuldade, eu fui e respondi a ele. Então essa dica é muito boa para você, Wellington, que falou sobre a questão da concentração. Se você pode inserir a oração de madrugada em sua vida, pelo menos uma vez na semana, insira, porque vai te ajudar muito. Pelo menos tente para ver se é bom para você, se funciona, porque essa dica aqui te ajuda na questão da concentração, do foco, ali na oração. Você não fica com a mente em outras coisas, porque a sua mente está limpa, você acabou de acordar. A não ser que você não dormiu à noite, teve alguma insônia ali, não conseguiu desligar. Aí você pode acordar mesmo com o cérebro sobrecarregado, cansado, mas caso contrário, você consegue sim se concentrar ali pela madrugada. Tentar não dormir, né? É orar ao Senhor para que Ele te capacite, para que tu consiga ficar ali. Eu sempre oro para Deus me capacitar, para eu conseguir orar, para eu não cochilar. Tem algumas estratégias que eu aplico também, eu já falei em outros vídeos, para poder eu conseguir acordar mesmo, despertar, não só levantar da cama. Uma das coisas que eu faço é pegar o meu celular, colocar o despertador nele e deixar o celular a 1 metro de distância de mim. Ou eu deixo ele fora do quarto para eu ter que levantar e ir na sala pegar, ou eu deixo ele bem distante assim da cama. Hoje eu fiz isso porque eu iria levantar para gravar vídeo às 4. O que eu fiz? Eu deixei o celular bem distante de mim. Então eu levantei, dei alguns passos para pegar o celular e despertei. Mas eu sempre oro e falo, Deus me capacita aqui para eu conseguir orar de madrugada, para eu conseguir gravar os vídeos. Me ajuda para que eu tenha êxito nisso. Eu já oro um dia antes para Deus me ajudar, para que Ele me desperte. Tanto que hoje o celular despertou às 4, mas eu acordei umas 3h15, porque o Senhor me despertou. Então eu já oro um dia antes. Eu peço para Deus, Senhor, me desperte. Me ajude a levantar cedo, porque eu preciso. Então ele me desperta. Aí eu fico assim, atenta. Tem dias que eu estou meio assim, né? Levanto ainda com sono, mas eu vou orando para que Deus me capacite para eu conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Então a oração pela madrugada vai te ajudar nessa questão do foco e concentração, como eu já falei. E outra dica também, a questão do tempo. De madrugada, as horas passam muito rápido. Eu creio que pode ser algo psicológico, pode ser uma percepção assim minha, mas passa muito rápido. É impressionante como às vezes eu ajoelho para orar de madrugada e tipo assim, 4 horas. Aí eu começo a orar. Daqui a pouco já deu 4h30 e eu nem percebi. Parece que eu estou ali há 5 minutos, há 2 minutos e já se passaram 30 minutos. É impressionante como a hora voa. Então essa questão do tempo também passa mais rápido pela madrugada. E a oração, ela não tem que ser vista como um sacrifício. Você não tem que fazer a oração só para cumprir uma tabela, uma regra, não. A oração tem que ser vista como algo prazeroso, como algo que te faz bem, como algo que não é um sacrifício para você, não será cansativo para você fazer isso. Pelo contrário, será descanso para a sua alma, para o seu espírito, para a sua mente, para o seu corpo. Então eu sempre tento enxergar a oração desse modo. E se tu ajoelha e fica assim, eu quero orar agora meia hora. Aí você fica lá. E aí você fica olhando toda hora para o relógio para ver se atingiu o tempo. Eu não aconselho você a fazer isso, porque a oração
ela tem que ser algo que flui. A oração precisa fluir. Você tem que começar a orar e deixar a oração fluir. Não importa se tu vai ficar 5, 10, 15, 20, 30, 1 hora, não importa. Seja sincero na oração e se entregue, porque Deus vai observar a intenção do teu coração. Mais vale a qualidade da oração do que a quantidade dela. Não adianta tu orar 1 hora, mas no período da oração ali você não conseguiu se conectar mesmo, você ficou mais preocupado ali em cumprir o tempo que você estabeleceu. Então isso não é bom. É melhor você orar 10 minutos, 5 minutos e de fato você ter uma conexão com o Senhor profunda durante aqueles poucos minutos que você passou ali. Então essa é uma dica minha para você, que se você quiser aplicar em sua vida a oração pela madrugada, eu tenho certeza que você não irá se arrepender. E se caso você não consegue, entre as 3 até as 5, pegue ali os primeiros minutos do seu dia e dedique para Deus. E você verá o quanto isso fará a diferença em sua vida. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado nesse vídeo. Compartilha com mais alguém. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.